EJA, quinta etapa. Sejam bem-vindos à primeira aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. A nossa aula 1 tem como objeto de conhecimento contextos e práticas. E o detalhamento é introdução à história das artes visuais, da arte primitiva, arte contemporânea no contexto das diversas sociedades. E vamos dar início à nossa aula. Então, vamos falar um pouco o que é a arte. Então, a arte, ela é muito mais do que saber desenhar e pintar. É saber ver, perceber diferenças e entender que alguém estava querendo dizer com a sua criação. É compreender que o mundo muda e o ser humano também muda. Também que o passado é muito importante para o futuro. Quando se fala em arte, o tema é abrangente, pois envolve o estudo das artes visuais, música e artes cênicas, que é a dança, o teatro, a ópera, a arte circense, tudo isso é considerado arte cênica. E para compreendermos o significado que damos à arte no dia de hoje, vamos fazer uma breve viagem no tempo. Então, vamos primeiro lá onde tudo começou, num período chamado pré-história, onde o ser humano começou a produzir arte muito antes da invenção da escrita, chamada de Era Ágrafa, que ocorreu por volta de 4.000 anos antes do nascimento de Cristo. As manifestações artísticas mais antigas conhecidas datam no período paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Então, a gente vai fazer um breve resumo. O que vem ser a pré-história? Primeiramente, vamos analisar o período paleolítico, pois a pré-história ela é dividida em dois períodos, que é o paleolítico e o neolítico, mas também temos já a era dos metais. Mas vamos falar um pouquinho, um breve resumo, o que vem ser o período paleolítico. Segundo alguns historiadores, ele aconteceu aproximadamente 2 milhões de anos atrás, e surgiram os primeiros homídeos. O que é homídeos? São seres parecidos com os humanos, certo? Eles eram nômades e coletores. Por que nômades? Nômades porque eles não tinham residência fixa. E coletores, porque eles defendiam da caça para sobreviver. E esse período também é dominado de pedra lascada. Por que pedra lascada? Porque eles pegavam lasca de pedras, certo? E hominídeos, certo? Então, os primeiros hominídeos, que eram muito parecidos com seres humanos. Então, esse período é dominado de pedra lascada. Por que pedra lascada? Porque eles pegavam lascas das rochas e faziam seus instrumentos de caça e seus utensílios também. Dando continuidade. Houve também a descoberta do fogo, certo? Onde eles começaram a se esquentar do frio, certo? Porque nesse período o frio era muito intenso e também começou a assar suas carnes. E foram construídas as primeiras ferramentas, como facas e ponta de lanças. Então, esses instrumentos eram muito rudimentares. E vamos conhecer agora um outro período. Primeiramente, a gente vai falar sobre as pinturas rupestres, certo? Que elas representam, na maioria das vezes, animais. E essas pinturas eram naturalistas. Por que naturalistas? Porque são representações fiéis do retrato, que nas ilustrações encontradas eram bisões, cavalos, mamutes, compreensivelmente realizados por quem conhecia esses temas, ou seja, os
caçadores. E vamos mostrar aqui para vocês a imagem de uma pintura rupestre. Aqui vocês estão vendo a imagem de um bisão, que foi encontrado na caverna de Altamira. Como vocês podem observar aqui na imagem, é uma pintura naturalista, ou seja, mais real possível. Alguns historiadores perceberam que essas pinturas foram pintadas por caçadores, porque eles conheciam muito bem as presas, então a pintura deles era perfeita. Então, a caverna de Altamira é um dos 17 complexos de cavernas localizadas ao norte da Espanha, na cidade de Sentinella del Mar. O Museu de Altamira possui uma réplica do interior da caverna, construída por questão de preservação, para proporcionar aos visitantes a real experiência de estar dentro da caverna. Arqueólogos dizem que essas pinturas têm entre 14 e 17.500 anos. Em geral, as imagens são formadas por figuras de grandes animais selvagens, como vocês podem ver aqui, bisões, cavalos, cervos, entre outros. O tamanho das imagens é monumental, entre 5 metros de comprimento. Muitas vezes, para fazer essas pinturas, os hominídeos eles aproveitavam a curvatura da caverna. Então, por que foi feita uma réplica dessa caverna de Altamira? Visto porque a respiração humana, ela danifica, já que isso é um patrimônio da humanidade. Então, os visitantes podem adentrar nessa caverna, nessa réplica, e ter a sensação de que estão mesmo numa caverna, certo? Então, essa réplica foi construída para proteger essas pinturas. Então, essas pinturas rupestres, elas estão espalhadas no mundo inteiro. Além da Europa, foram encontradas em vários continentes, como a África, América do Sul e no Oriente. Inclusive, aqui na América do Sul, no Brasil, no Piauí, nós temos essas pinturas, mas já de um outro período, que nós podemos chamar de Neolítico. E aqui nós temos essa pintura. Preste bem atenção, essa pintura ela não é naturalista. Vocês podem perceber que ela é esquemática. Aqui nós vemos a representação do ser humano nas suas atividades cotidianas. Então, esse parque ele é conhecido como Parque Nacional da Serra da Capivara. Ele está localizado no estado do Piauí, no município de São Raimundo Nonato. Esse Parque Nacional da Serra da Capivara, ele foi considerado patrimônio mundial da Unesco, com o maior acervo do continente americano e um dos mais estudados. E, como vocês podem perceber, como eu já falei, a figura humana ela surge menos vezes, mas também é muito comum, sugerindo atividades, como vocês podem observar, como a dança, a luta e principalmente a caça, mas normalmente em desenhos esquemáticos, não é naturalista, é esquemático. E não como acontece com os animais lá no período paleolítico, como vocês podem observar aqui na imagem. E vamos agora, essa pintura aqui, essa pintura rupestre, podemos considerar do período neolítico, que a gente vai analisar um pouquinho, fazer um pequeno resumo desse período. Então, o período neolítico, ela é conhecida como pedra polida. Por que pedra polida? Porque a partir daqui as pedras começaram a ser polidas, então os instrumentos ficaram um pouco mais sofisticados. E os hominídeos, eles tornaram-se agricultores, então eles deixaram de ser nômades, então eles começaram a plantar e começaram a colher alimentos ali, frutos, e também domesticaram aqui os animais, primeiramente os lobos, e hoje nós temos animais domesticados, até o dia de hoje, como os cães, os gatos. E as tribos elas foram divididas em comunidades por trabalhos coletivos.
Teve a criação de técnica de tecelagem, utilizando couro de animais. E a construção de moradias e confecção de cerâmicas. Então, a partir daí, eles começaram a guardar seus utensílios, né, as suas sementes, os seus frutos, e sua caça nesses utensílios de confecção de cerâmica. E agora nós vamos mostrar a primeira estatueta encontrada na humanidade. Vamos, como vocês estão vendo, estou aqui, certo? Nessa caverna, e vou mostrar para vocês essa estatueta aqui, chamada de Vênus de Willendorf. Por que Vênus de Willendorf? Porque ela foi encontrada no Vale de Willendorf, lá na Áustria. E ela tem 11 centímetros de comprimento, como vocês podem ver, ela cabe na palma das mãos. Acredita que provavelmente seja um amuleto, referência de fertilidade, considerando as características corporais que simbolizam o ventre materno. Então, a gente vai mostrar para vocês com detalhe essa estatueta, que é considerada a primeira estatueta encontrada na humanidade. Vamos verificar para vocês, como vocês podem ver, a Vênus de Willendorf, porque ela é considerada um símbolo da fertilidade, devido ela ter seios fartos, e abdômen farto. E aqui em cima, a gente pode observar os braços em cima do seio, e ela não tem perna e também não tem face aqui, não tem, ou seja, não tem boca, nariz, certo? Nem olhos. Então, a maior importância que esses primitivos davam é aqui abdômen farto, certo? E seios farto, devido a ser um símbolo da fertilidade. E assim nós demos uma breve pincelada nesse período da pré-história. Vocês conheceram algumas pinturas rupestres e a primeira estatueta encontrada. Agora nós vamos para uma outra era, certo? Vamos conhecer um pouquinho de uma civilização da antiguidade e também vamos ver um pouco da Idade Média, como é que era a arte nesse período. Primeiramente, vamos conhecer a antiguidade, que vai do século V antes do nascimento de Cristo até o século V depois do nascimento de Cristo. E a Idade Média, que vai do século V depois de Cristo até o século XV. Então, durante quase 2000 anos, a arte significava habilidade técnica para os povos do Ocidente. Para que um objeto fosse visto como obra de arte, teria que ser bem acabado. Não precisava ser belo necessariamente, mas refletir valores éticos e morais. A identidade do artista não era importante, por isso ele não assinava a sua obra. Então, podemos dizer que na Antiguidade e na Idade Média, a arte tinha uma utilidade, certo? Vamos conhecer agora uma civilização, tá, do Antigo Egito, que está lá na Antiguidade. Vamos fazer uma viagem do tempo e vamos lá, nesse período? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos uma arquitetura que são as pirâmides do Egito, que representa a antiguidade, um símbolo da eternidade, certo? O Egito, a arte, estava além da morte. No Antigo Egito, as construções e rituais fúnebres estavam relacionadas à religião, que era a base da vida egípcia, ditando regras sociais, políticas e arte. Então, principalmente na arte. Então, o faraó ele era considerado um deus vivo, então ele ditava todas as regras. As pinturas tinham regras rígidas e toda a cultura egípcia era voltada para a religiosidade. O poder do faraó era expresso nas colossais construções como a pirâmide do deserto de Gizé e templos como Luxor. As pirâmides de Khafre, essa do meio, a maior, Miquerinos, é aquela lá da ponta que é a menor, e
Kelpis é essa daqui, tá? Então, são as 3 pirâmides, que são construções que possuem informações sobre a vida dos faraós. Já as câmaras fúnebres são cópias da própria casa real. Bem, o que é isso? Quando os faraós eles morriam, eles eram mumificados. Então, todos os seus utensílios, os seus móveis, toda a sua riqueza era enterrada com ele. E havia várias câmaras falsas, porque havia muitos saqueadores. Então, havia uma riqueza inestimável nesses túmulos aqui. E vamos agora conhecer um pouco da pintura egípcia. Como vocês podem ver aqui ao meu lado, ela é muito simbólica. Como vocês podem ver, essas imagens aqui que tem um corpo humano e a cabeça de animal, aqui podemos ver a cabeça de um chacal e de um falcão, são considerados deuses egípcios. E aqui ao lado nós temos os faraós. Então, tem uma pintura muito simbólica. A cor dos deuses é diferente do faraó, a cor da mulher. E também existia a lei da frontalidade, que depois a gente vai mostrar para vocês. E lá atrás tem as escrituras egípcias que contavam toda a vida do faraó. Então, nos túmulos tinha essas escrituras que contavam o cotidiano da vida do faraó. E vamos mostrar para vocês mais uma pintura, como vocês podem ver aqui. Nós temos o faraó mumificado, e aqui tem um deus, que é chamado Anubis, certo? Que está visitando o túmulo do faraó. Como vocês podem ver, corpo humano e cabeça de animal, ou seja, de um chacal. Então, a gente vai mostrar para vocês os deuses egípcios. Como vocês podem ver aqui, nós temos um Anubis, que possui um corpo humano e uma cabeça de chacal. Então, todos os deuses egípcios eles são assim representados. Cabeça de animal e corpo humano. Aqui nós temos o Anubis e aqui nós temos o deus Horus. Pode ver aqui que a cabeça dele é de um falcão e o corpo humano. E temos a lei da frontalidade, certo? A pintura egípcia ela é representada assim. O tronco sempre de frente e os olhos também. Já a perna e os braços sempre de perfil, como vocês podem ver. Tá? E as cores também têm um simbolismo muito importante. Então, todos os deuses egípcios eles estão representados desta forma, certo? Já falei para vocês do Anubis, da lei da frontalidade. E agora vamos conhecer um outro período da arte, que é lá na Idade Média, que aconteceu no século V depois de Cristo até o século XV. A Idade Média é um período da história da Europa entre os séculos V e XV, inicia-se com a queda do Império Romano do Ocidente e termina durante a transição para a Idade Moderna. Então, durante esse período, a arte europeia foi marcada por uma forte influência da Igreja Católica. Esta atuava nos aspectos sociais, econômicos, políticos, religiosos, inclusive no campo artístico. Então, toda a arte da Idade Média, assim como na civilização egípcia, era voltada para a religiosidade. O artista ele não tinha esse livre-arbítrio de desenhar, de fazer uma pintura. Tudo era feito pela Igreja Católica, e ele não podia assinar a sua obra. E todas as pinturas eram relacionadas à Bíblia, às histórias, passagens da Bíblia, santos. Então, eram retratos da nobreza e do clero. Então, assim é a arte da Idade Média. E também foram construídas muitas igrejas, isso porque os fiéis não sabiam ler. Então, eles conheciam o dogma da Igreja Católica através dessas imagens, que é uma forma deles aprenderem as histórias bíblicas. E vamos agora conhecer o Renascimento. O Renascimento é do século XIV ao fim do século XVI. Ao final da Idade Média, a grande conquista foi a
valorização do homem e a rejeição da cultura do mundo medieval, em troca de uma preocupação com a ciência, distanciada da religião, interessada em entender as causas das coisas. Então, a arte não era muito voltada para a religiosidade, mas sim os homens já começaram a compreender os fenômenos da natureza. Então, começou aí o estudo da ciência. Por exemplo, Leonardo da Vinci, além de ser um pintor, ele era um cientista, então ele era muito curioso. Então, a gente tem uma obra aí desse período, vou mostrar para vocês, O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Então, nesse período, surgiram as escolas de arte, onde se ensinavam técnicas e teorias artísticas. Essas escolas se transformaram em academias de arte. Então, foi a partir daí, no Renascimento, que houve essa palavra arte, onde o artista ele produzia uma arte para ser apreciada como experiência estética. A arte não tinha apenas uma utilidade, como na Idade Média, lá no Antigo Egito, que era voltada o quê? Para a religiosidade, certo? E vamos mostrar para vocês uma escultura aqui desse período do Renascimento. Como vocês podem ver aqui, nós temos a Pietà, que ela foi esculpida por Michelangelo. Pietà, em português, significa piedade. E a Pietà é talvez uma das mais famosas esculturas feitas pelo artista e representa Jesus, como vocês podem ver, Jesus morto nos braços da sua mãe. E tem uma expressividade muito grande aí nessa escultura. Então, o poder expressivo e a beleza do corpo são ideais que a Renascença encontrou realizados na arte clássica. Agora, vamos mostrar para vocês um outro período que é a Era Moderna. A Era Moderna vai do século XV ao século XVIII. O estudo sobre a arte e a imaginação foram tidos como fundamentais para se avaliar o que era arte e o que não era. A obra de arte passou a ser aquela que revelava originalidade e provoca uma experiência estética ao apreciador, levando-o ao conhecimento de si e do mundo. E aqui vamos mostrar para vocês uma obra aqui, tá? Modernista. Aqui nós temos Fuga de um artista russo chamado Kandinsky. Como vocês podem ver, vocês não veem uma obra figurativa, apenas cores, certo? E formas. Então, neste momento, a arte passou a significar a expressão da subjetividade do artista, expressão dos seus sentimentos, desejos e emoções. Vasily Kandinsky foi um artista plástico russo que desenvolveu estudos não figurativos, sendo por isso considerado o primeiro pintor ocidental a produzir uma tela abstrata. Então, vocês viram um pouco da arte moderna, agora vamos para a era contemporânea, que é nos dias atuais. A partir do século XVIII, as diferentes linguagens virtuais, música, dança e representações teatrais, antes ligadas aos festejos sociais, passaram a ser produzidas e apreciadas como imagens artísticas e vistas como espetáculos. Devido a essa intensa e variada produção de arte, surgiram os críticos e estudiosos que teorizam e avaliam as obras de arte. Assim se deu a divisão entre as belas artes e as artes populares, ou seja, entre a alta cultura e a cultura de massa. Agora, vamos mostrar para vocês um pouco o século XX. Então, o século XX, os artistas passaram a questionar a ideia de originalidade na produção de suas obras e abriram para a experimentação de novos materiais.
tornando-se livres até mesmo para produzir colagens e montagens, fazendo para isso objetos já prontos, industrializados ou artesanais de recursos tecnológicos. Inclusive, temos a arte conceitual, em que o artista pega um objeto já pronto, coloca numa galeria de arte e faz uma reflexão se aquilo é arte ou não. Vamos agora mostrar para vocês uma instalação. Então, aqui ao meu lado, vocês estão vendo uma instalação. Como vocês podem ver, aqui são troncos calcinados, ou seja, queimados, que foi produzido por um artista, Franz Krajberg, que foi um polonês que se naturalizou brasileiro. Então, ele realizou diversas viagens à Amazônia e no Pantanal Mato Grossense, fotografando e documentando os desmatamentos, além de recolher materiais para suas obras, como raízes e troncos calcinados, ou seja, queimados. E na década de 1970, ele ganhou projeção internacional com as suas esculturas de madeiras calcinadas. Franz Krajberg ficou conhecido como o artista que adotou a floresta brasileira por ter sido capaz de unir arte e meio ambiente num trabalho que foi além do encantamento no Brasil e elaborou 11 manifestos nacionais. Então, como vocês puderam observar, essa obra de Franz Krajberg, ela faz o que? Uma denúncia ao desmatamento da Amazônia. E agora vamos mostrar para vocês uma outra instalação. Aqui é uma instalação permanente. Ela está localizada no Museu de Iotim, que fica em Brumadinho, em Minas Gerais. O nome dessa exposição é Magic Square número 5, projeto de 1977, de Hélio Oiticica. E essas obras são interativas. Por quê? Porque o público ele interage, então ele anda por esses espaços e tem uma experiência sensorial, ele anda por essas pedrinhas, sente o barulho, as cores, o céu. Então, eles contam, essas obras interativas, ela conta com a participação dos espectadores. As manifestações artísticas possuem múltiplos sentidos dados pelo artista, pela obra e pelo público em diálogo. Certo? Então, surgiram, né, nesse período, as performances e os happenings fora de teatros, museus, galerias, buscando locais alternativos para expor arte e intervir no espaço. Vamos agora mostrar para vocês o conceito de performance e o happening. Bem, a performance são intervenções planejadas que misturam artes visuais, música e teatro. Então, por exemplo, uma performance é uma pessoa, ela se pinta totalmente e, por exemplo, ela finge ser uma escultura humana. As pessoas que transitam, por exemplo, na rua, acham que é uma escultura, mas é uma pessoa. Então, ela está fazendo uma performance. Então, existem várias performances. Artistas brasileiros que fazem, por exemplo, Lígia Clark, que faz muita performance. Também temos os happenings. Happenings são obras que aliam o planejamento com o improviso, que envolve a participação do espectador. Por exemplo, existe muito, por exemplo, em uma estação de trem, um grupo de dança, por exemplo, um dançarino começa a dançar e depois outros vêm, está lanchando, aí vem, começa a dançar, começa a imitar os movimentos da dança. Então, o público ali começa a interagir. Então, todos que estão ali naquele ambiente interagem também. Então, isso é um happening, certo? Onde todos têm um grupo de profissionais que mexe com o público e o público participa ali. E nós temos também a arte digital. A arte digital, a arte do computador, é uma expressão artística que utiliza computadores para a produção, manipulação e
exibição de imagens. Tornou-se possível a partir da década de 1950, graças ao surgimento de monitores capazes de exibir gráficos de plotters para imprimi-los. E a gente termina essa aula com a seguinte reflexão: qual é o significado da arte? Nenhum e todos. Isso porque a arte é uma forma de representação social que carrega visões do mundo de diferentes grupos sociais, de diferentes tempos e lugares. Para compreendê-la, é preciso conhecer os códigos e as convenções culturais de cada grupo. E assim nós terminamos essa aula. Eu sei que o tempo foi corrido, porque nós fizemos uma viagem desde a pré-história até o tempo atual. Então, espero que vocês tenham compreendido e assim finalizamos essa aula.